Pega a sua Bíblia e abre no livro 2 Reis, capítulo 6. Enquanto você abre, para adiantar os trabalhos, o tema que o pastor me passou é: aprenda a enxergar além do que os seus olhos podem ver. Amém? Então vamos repetir todo mundo junto? Aprenda a enxergar além do que os seus olhos podem ver. Amém? 2 Reis 6, no versículo 15. Então, antes da gente ler a palavra, vamos pensar nesse tema. Aprenda a enxergar além do que os seus olhos podem ver. Para você enxergar, você precisa ver, certo? Mas o que é ver? Ver é o processo pelo qual a luz natural ou artificial bate em um objeto e tem a sua frequência de onda eletromagnética e trajetória alterada. E ao entrar por nossas retinas, são interpretadas por nosso cérebro, que faz com que possamos mapear o mundo ao nosso redor e ver as cores. Por exemplo, eu sei que esse carpete aqui é azul porque eu estou olhando para ele, amém? Por que não? Amém, você está enxergando bem então, amém ou não? Então vamos agradecer ao Senhor pelo dom da vista, amém? Porque nós podemos enxergar, esse é um dos principais sentidos que nós temos no nosso corpo, é uma dádiva de Deus, amém? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo dom da visão, Senhor, por nós podermos contemplar, Senhor, toda a Tua criação, Senhor, toda a perfeição da Tua criação, Senhor. Obrigado por nós podermos enxergar as cores das coisas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, preserva a nossa visão, Senhor, assim como a Vani já falou na abertura, Senhor, que a nossa visão não venha a ser turva, Senhor, e é esse o motivo pelo qual o Senhor colocou essa palavra no coração dela, Senhor, porque essa noite nós vamos aprender a enxergar além, Senhor, além do que os nossos olhos podem ver, amém? Amém. Então, está vendo? Você tem uma boa visão já, certo? Então, agora que sabemos o que é ver, o que é enxergar? Alguém tem um palpite do que é enxergar? Estou saindo muito fora do foco? Desculpa, vou ter que me amarrar aqui. Amém. O tapete é o limite? Amém. Alguém tem um palpite do que é enxergar? Contemplar uma imagem, amém. É tudo isso, e além disso, enxergar é alcançar com a vista. Quando está acontecendo uma confusão em algum lugar, a primeira coisa que a gente faz é isso aqui, ó. Você quer ver, você quer enxergar o que está acontecendo ali, naquela muvuca, não é verdade? Então enxergar é isso, é você tentar olhar além do que a sua vista alcança, amém? Mas isso é o natural. E hoje Deus quer nos ensinar a enxergar além do natural. Logo, estamos falando do sobrenatural. Por isso que eu falei desde o começo que a gente ia falar do sobrenatural, amém? Então, se você veio aqui essa noite, está me vendo, está me enxergando, está me ouvindo, é porque Deus quer ensinar você a enxergar além do que você pode ver com os seus olhos, amém? Estamos combinados? Sem dúvida quanto a isso, ok? Então lá em 2 Reis, capítulo 6, no verso 15, fala assim, no dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias, com os seus cavalos e carros de guerra, cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu, Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Eliseu disse, não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos dos que estão com eles. Então orou assim, ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Até aí, amém? Então, qual que é essa situação aqui? Essa situação é a seguinte, Israel estava sitiada, estava cercada pelos sírios, e já tinha acontecido algumas coisas. Eliseu já tinha falado pro rei de Israel aonde que ia acontecer algumas emboscadas.
Aí o rei dos sírios ficou louco da vida, porque ele falou, como é que eles sabem? Será que tem algum traidor em nosso meio? Aí alguém lá no meio deles mesmo falou assim, não tem traidor não. É que em Israel tem um profeta que revela os seus planos, revela até aquilo que o Senhor fala no quarto. E aí ele fala, então manda buscar esse cara aí que nós vamos dar um jeito nele, nós vamos prender ele, né? E aí o rei da Síria manda lá aquelas tropas, e elas sitiam a cidade onde estava Eliseu, e no outro dia cedinho, o empregado de Eliseu vai lá ver e fica apavorado. Fica apavorado. E aqui já está o primeiro ponto da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você, que é, para você enxergar além do que os seus olhos podem ver, você precisa vencer o medo. Esse é o primeiro ponto que você precisa para você poder enxergar além. Vencer o medo. Medo do quê? No caso aqui, o servo de Eliseu, ele estava provavelmente com medo da morte. Tinham carros de guerra, cavalos, homens armados. Você já passou por uma situação de ser abordado pela polícia, assim, numa noite ou numa madrugada, e aí o cara vem com aquelas armonas, assim, aqueles rifles, assim, e ele não sabe que você é uma pessoa honesta. Ele vai tratar você, a princípio, como uma pessoa que pode ser um delinquente. Então ele vai falar bravo com você, talvez vai esticar a arma na sua cara, e naquela hora ali vai dar um gelo no seu coração, né? Então foi o que aconteceu com o servo de Eliseu. Ele ficou assustado com a cena que ele viu, né? Então a primeira coisa que a gente tem que aprender é vencer o medo. Saber que, conforme diz a palavra do Senhor, Eliseu falou o seguinte para o servo dele, olha, não se preocupa, porque mais numerosos são os que estão do nosso lado do que os que estão do lado deles, amém? Então, do seu lado tem um exército de anjos, ordenados por Deus. Tem um exército de anjos, tem o próprio Deus, tem o Espírito Santo do seu lado. Então nada pode te derrubar, nada pode te abalar, ainda que você morra. O Senhor, Ele tem poder para te ressuscitar nesta vida, como também Ele tem poder para te ressuscitar na vida eterna, com Ele, na glória. Então nós temos que nos livrar desse medo. Nós não podemos mais viver com medo. Porque hoje nós começamos a viver o novo de Deus. E o viver o novo de Deus é viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que não tem medo, porque você sabe da tua esperança, a tua esperança está na vida eterna. Quão maravilhoso é quando a gente se livra do medo da morte da carne. Ou a carne ela vai para o cemitério lá e acabou, morreu. Já era. O bicho come, né? Mas o nosso espírito, a nossa alma, quando nós morremos, ela parte para a eternidade. E em nome de Jesus, uma eternidade com Cristo, amém? Continuando. Segundo ponto, para você enxergar além do que os seus olhos podem ver, você precisa abraçar oportunidades, porque enquanto o servo de Eliseu viu o fim deles, Eliseu viu uma oportunidade. Entende? Então, quando você vê que a situação está ficando feia, está ficando braba, que parece que está tudo vindo contra você, lembra dessa palavra. Ao invés de você enxergar com desespero que o servo de Eliseu olhou, olhe como uma oportunidade que Deus está te dando de crescer, de se desenvolver. E eu vou falar de novo da morte, e ainda que seja para a morte, é uma oportunidade. Eu falei, acho que antes de ontem, ministrando louvor, eu falei aquela palavra de Paulo, que viver é muito bom, mas morrer é lucro. Morrer você vai estar nos braços do Pai, olha que maravilha. Nós temos uma casa para nós voltar, nós somos apenas passageiros aqui. Esse não é o nosso lugar é na eternidade com Deus. Amém? Então no verso 23 diz assim, e apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu. E foram para o seu senhor, o rei da Síria. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Você entendeu o que aconteceu aqui? Então só para você entender, o que aconteceu? Teve todo esse desespero, Eliseu foi lá, orou para Deus, pediu para Deus deixá-los cegos, os soldados, todos eles ficaram cegos. Olha que situação,
aqueles caras tudo forte, tudo preparado para a guerra, preparado para matar, de repente perderam o quê? A visão. Perderam tudo, acabou, não faz mais nada. Por isso que nós já oramos e agradecemos ao Senhor pela nossa visão. Que o Senhor preserve a nossa visão, que a gente nunca perca a nossa visão, principalmente a visão espiritual, amém? E aí o que acontece? Eliseu vai lá, pega na mãozinha deles e fala assim, ó, vocês estão no lugar errado, eu vou levar vocês para o lugar certo. E aí Eliseu vai lá e leva eles lá na presença do rei de Israel. Quando chega lá, o rei de Israel fala assim, o que eu vou fazer com eles? Vou matá-los? Aí Eliseu fala assim, não, você não vai matar, você vai alimentar. Alimentou eles, cuidou deles. Aí Eliseu antes disso orou, Deus devolveu a visão para eles. E eles voltaram lá para o rei da Síria. E nunca mais a Síria voltou a atacar Israel. Olha a oportunidade que Eliseu soube aproveitar. Amém? Então, aprenda que às vezes as dificuldades que aparecem são uma oportunidade para algo maior. Para você se livrar às vezes do seu inimigo. Para você se livrar às vezes de um problema. Amém? Terceiro ponto. Para enxergar além do que os teus olhos podem ver, você precisa superar o pessimismo e a dúvida. A dúvida do diabo, irmão. Por que eu falo isso sem medo de errar? Porque o diabo tentou Jesus lá no deserto mediante a dúvida. Tentando colocar dúvida na cabeça de Jesus. Ele falou assim, será que você é o Filho de Deus mesmo? Não está escrito assim, mas parafraseando ele quis dizer isso. Será que você é Filho de Deus mesmo? Se você é Filho de Deus mesmo, manda essa pedra se tornar pão e se alimente. Jesus podia ter caído naquela tentação ali, mas Jesus foi firme e falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então toda vez que o diabo tentar colocar uma dúvida na sua cabeça, você repreende em nome de Jesus e fala, eu não aceito essa dúvida. Eu tenho um Deus que cuida de mim, que me sustenta, que me protege, que me governa. Amém? Então que a dúvida nunca paire na sua cabeça. Por que eu estou falando isso? Porque lá no verso 15, a gente viu que o servo de Eliseu, ele saiu lá fora e ficou apavorado. E a primeira coisa que ele fez foi entrar dentro de casa e falar assim, Senhor, nós estamos perdidos. Ele já estava determinando o fim deles. Cadê a fé desse homem? Então nunca faça isso. Você nunca determine o fim. Mesmo que a situação está devastadora. Você vai lá, dobra o seu joelho e ora a Deus. Agradece ao Senhor. Eu aprendi, eu tenho feito muito isso. Eu tenho orado de manhã e cada dia é um dia, né? Tem dia que faz sol, tem dia que faz chuva, tem dia que faz calor, tem dia que faz frio. Eu tenho agradecido a Deus por todos esses dias. Quando faz sol, porque não tem gente que às vezes não gosta de chuva. Aí tem aquele também que não gosta do calor. Aí fica nessa coisa. Eu não gosto disso, não gosto daquilo. Para mim, eu decidi que a partir de agora eu gosto de todos os dias. Quando chove, o Senhor, obrigado por essa chuva. Que maravilha. Que bênção de chuva. Obrigado por esse frio, Senhor. Obrigado por esse calor. Amém? Porque é o Senhor que faz todas as coisas. Amém? Então, é mudar essa visão. O servo de Elias, ele já determinou, estamos perdidos. Não tem nada perdido. Aí ele fala assim, o que vamos fazer? Ó a dúvida. O que vamos fazer? Nós vamos correr? Nós vamos se esconder? Nós vamos se entregar? Tô desarmado, pode me prender, só não me mate. O que nós vamos fazer? Ele estava com dúvida. Só que Eliseu não tinha dúvida. Percebeu ou não? Eliseu falou, coitadinho, peraí, vem aqui com o pai. Vem aqui, calma, encosta a cabeça aqui. Muito mais são aqueles que estão do nosso lado, amém? De novo, existe um exército acampado lá na sua casa agora. O Senhor ordena, nós já falamos sobre isso. No Salmo 91 fala que a teu respeito Deus dá ordem aos anjos. Amém? Se você não acredita nisso, aí complica, né? Porque ao teu respeito Deus vai dar ordem aos anjos. E eles estão lá para cumprir as ordens de Deus. Eu estava lendo Apocalipse esses dias, e aí fala lá que João viu o anjo, e aí ele vai lá e se prostra diante do anjo, começa a adorá-lo, e o anjo falou, para com isso. Levanta aí, você adora somente a Deus, eu sou conservo teu. Ou seja, os anjos são tão servos quanto nós somos. Amém? E eles estão lá para servir a Deus.
Amém? Assim como nós estamos também para servir a Deus. Então você precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós já ouvimos isso segunda-feira. Amém? Então você precisa ter fé, mesmo que a situação esteja difícil. E aqui eu quero rapidamente falar um testemunho. Os 2 últimos anos não tem sido fácil. Eu acredito que não tem sido fácil para você também. Mas para mim tem sido muito difícil também, né? Principalmente na área profissional. Graças a Deus, empregado, mas a situação está muito difícil. Foram 2 anos de muita luta, de muita dificuldade, de muita oração, de buscar em Deus estratégias para conseguir sair da situação. E nós estamos já entramos em 2022 e o cenário não está muito bonito, né? Acabamos de ver o pastor aqui orientando sobre a Covid. Isso reflete no mercado, reflete nas empresas. Só que mesmo assim o Senhor nos desafia. E o Senhor me lançou um desafio um tempo atrás. Então o que eu vou falar aqui para você, eu não quero que você entenda que eu vou me vangloriar do que eu vou falar, mas eu quero que você entenda que isso que eu vou falar é para a honra e glória do Senhor, amém? Então, há uns 4, 5 meses atrás, o Senhor falou algo no meu coração. O Senhor falou assim: olha, você vai trocar de carro, e o carro que você vai ter é dessa marca, desse modelo, desse ano e dessa versão. Desse jeito, com riquezas de detalhes. Eu falei assim: Senhor, eu estou satisfeito com o meu carro, né? Mas eu aprendi que bênção de Deus a gente não rejeita, amém? Porque Deus é Pai. Qual que é o filho que rejeita a bênção do Pai, né? Então, amém, Senhor, seja feita a tua vontade. E esqueci disso daí, e o tempo passou. Só que, uma semana depois que eu tinha tido essa experiência, alguém que trabalha comigo estava conversando comigo e essa pessoa falou assim: eu estou desanimada porque as coisas estão muito difíceis e tal, e eu acho que por causa da iniquidade dos homens, Deus não quer mais agir. Deus não vai mais responder às orações. Ó a bola quicando. Ó a bola quicando de novo. Não perca a oportunidade, irmão. Toda vez que você vê a bola quicando ali, você marca o gol. Não deixa passar a oportunidade de falar de Deus para as pessoas, amém? E aí eu falei... Deus falou para mim: fala do que eu falei para você. Eu falei: mas Senhor, o Senhor nem fez ainda. Ele falou assim: mas por isso mesmo. E eu falei com convicção para ela, eu falei assim: já que você falou isso aí, eu vou compartilhar um negócio para você, que Deus falou que vai fazer na minha vida, e Ele vai fazer. E aí você vai testificar que Deus faz. E eu contei para ela a situação. Falei: assim, assim, assado. Então falei para ela, um dia eu vou falar para você, lembra daquele dia que a gente estava conversando, e eu falei para você que Deus fazia? Deus fez. E beleza, ela amém, morreu o assunto. Passou alguns meses, quando foi no final de novembro, uma empresa entrou em contato comigo, fazendo uma proposta para trocar de carro. E adivinha qual que era o modelo que eles me ofereceram? Exatamente o modelo, a marca, versão, tudo conforme Deus tinha falado. E aí, mesmo assim, eu fui teimoso e orei ainda, esperei dormir umas 5 noites. O Senhor falou assim: você pode dormir quantas noites você quiser, mas é seu. Amém. Mas eu prudentemente ainda dormi mais algumas noites e orei ao Senhor. E o Senhor confirmou no meu coração. E aí aconteceu algo que depois disso, na hora que eu bati o martelo, uma semana depois de novo, uma outra pessoa veio também conversar comigo, desanimada, abatida, triste, né? E a pessoa falou assim: eu estava pensando até em trocar de carro, mas eu não vou. Oh Deus, de novo. Aí o Senhor falou: de novo, é para ele também. Só que agora eu já estava com o negócio fechado. Não estava com o carro ainda, mas estava com o negócio fechado. Aí eu fui falar para ele, falei: não, você tem que confiar em Deus. Falei de Deus para ele. Né? Ministrei sobre a vida dele e falei: porque aí contei da bênção, falei: provavelmente é ano que vem. Por que eu falei provavelmente ano que vem? Porque carro está demorando em torno de 90 dias para ser entregue. E aí, beleza, ele, nossa, que bênção, tal, já sentiu que mudou alguma coisa na vida dele ali. Beleza, amém. Estou na praia, umas semanas atrás, aí estou tomando café, me ligam: o seu carro está pronto.
em menos de 40 dias. Uma coisa está demorando 90. Aí eu falei assim, como? Tá pronto. Então, beleza. Aquilo que era para ficar pronto só lá em fevereiro, março do ano que vem, ficou pronto na véspera de Natal. Então foi presente de Natal de Deus para mim, só que não é para mim. E é isso o Bruno falou aqui. Quando a gente aprender que não é sobre você, mas é sobre o reino, quando tudo aquilo que você tem, você oferta para Deus, a favor do reino, você vai viver o sobrenatural de Deus de uma forma incrível. E aí, aconteceu, quase na véspera de Natal, dia 23, eu peguei o carro, e uma das primeiras coisas que eu fiz foi tirar uma foto dele, e primeiro eu mandei para o último que conversou comigo. Eu falei assim, lembra? Ó aqui. Ele caiu de queixo. Ele falou assim, nossa, mas não é possível. Eu falei, é possível. E aí ele falou algo que para mim, se Deus quiser pegar o carro e levar embora, para mim já estou satisfeito. Pode levar o carro e eu fico de Fusca, não tem problema. Porque ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, eu agradeço a Deus pela sua vida, porque as palavras que você tem compartilhado comigo têm feito eu me tornar mais íntimo de Deus. Olha que maravilha. Que glória a Deus. Que maravilha, Deus tocou no coração dele. Que maravilha. Aí eu esqueci de falar com a outra pessoa. Quando virou o ano, essa pessoa ela me mandou uma mensagem e ela mandou um salmo para mim. Depois de falar Feliz Ano Novo, ela me mandou um salmo. E aí eu lembrei. Aí eu fui lá e falei para ela também, lembra daquele negócio que eu falei para você? Está aqui, aí também chorou, tal, Deus faz mesmo, é isso, tal. Então é isso, irmão. Quando você aprender que quando você vem no gasofilácio e coloca o seu dízimo, como a gente aprendeu no domingo aqui, não o dízimo não significa que você vai pôr e Deus vai fazer algo na sua vida. Não é uma troca, eu coloco aqui e Deus me abençoa. Não, quando você entender que o dízimo, a oferta que você coloca na casa do Senhor, é para a casa do Senhor, é para a obra do Senhor, é para o reino de Deus, o sobrenatural acontece maravilhosamente na sua vida. Porque você não está esperando nada em troca. Amém? É como se o dono do da óleo viesse e desse a chave do mercado para você e falasse, você pode entrar lá a hora que quiser. É assim, quando você compartilha das suas coisas com Deus, Deus dá a chave para você e fala, está aqui, pede o que você quiser e eu te dou. É assim, é desse jeito. Amém? Então, se você quer viver algo sobrenatural, tira o pessimismo e a dúvida de lado. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque se fosse ver pela minha natureza humana, sinceramente, eu não tinha feito isso, eu não tinha trocado de carro. Não é momento de fazer isso. Só que Deus que falou para mim fazer. E a semana em que eu fui fechar o negócio foi aquela semana que eu preguei aqui. Eu falei da águia, lembra? Que a águia vai lá, joga o filhotinho dela lá e fica olhando e desce. Aí Deus falou assim, é bonito você subir lá e pregar. E agora? Você vai confiar em mim ou não? Aí eu falei, eu vou confiar no Senhor. Por toda a minha vida eu vou confiar no Senhor. Não tem nada melhor do que você depositar sua confiança no Senhor. O Senhor, Ele recompensa aqueles que confiam nele. Amém? Quarto ponto. Para você enxergar além do que os seus olhos podem ver, você precisa abrir mão do ódio, do orgulho e da vaidade. Lá nos versos 21 e 22, diz assim, quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu, devo matá-los, Senhor? Devo matá-los? Ele perguntou 2 vezes se deve matar. De jeito nenhum, respondeu Eliseu. Por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros de guerra? Dê de comer e de beber a esses aqui e deixe que voltem para o rei deles. Esses dias eu estava lá na praia e o Wi-Fi lá não estava funcionando, nós fomos obrigados a assistir televisão. Faz tempo que eu não assisto televisão. E eu recomendo também a quem puder não assistir. E aí eu estava assistindo a Record, estava passando aquele balanço geral. Eu não aguentei assistir 5 minutos. Uma das primeiras reportagens lá, um cara estava assaltando o outro, aí tinha um carro um pouco mais para trás, o cara de trás veio, acelerou, atropelou o bandido, matou o bandido. E eles fizeram uma festa lá, ficaram tudo, nossa, e tem até nome disso daí, se chama legítima defesa de terceiro. Olha, uma vida não vale mais nada. E a palavra de Deus vem falar para nós
que a nossa alma, ela vale o preço de muitas nações. É caríssima a nossa alma. Fomos comprados por preço caríssimo. Eu sei que o cara está errado de estar assaltando ali. Ele podia também ter disparado uma arma e matado, também estaria errado. Mas matar e banalizar dessa forma, meu Deus, onde nós vamos parar? Então a gente tem que tirar esse ódio do nosso coração, essa vaidade, esse orgulho, para que a gente possa enxergar as coisas do alto, enxergar além, enxergar aquilo que Deus verdadeiramente tem para nós. Eu tive uma oportunidade igual a do Flávio lá do IPVA. Na hora de vir embora, da praia, eu parei o carro para só colocar a chave do apartamento lá no correio lá, que eu tinha combinado com o dono. Parei assim, só que tinha uma poça de água, eu parei um pouquinho mais para o meio da rua. Aí um rapaz parou atrás assim, sem brincadeira, passava uma carreta do lado. E eu vi que ele parou atrás, eu já achei estranho. Depois, na hora que eu vim para entrar no carro, ele passou do lado e parou. Meio assim, bem pertinho do meu carro, não dava para mim entrar. Ele virou para mim e falou assim, e agora? Eu falei, agora você, pode ir. Aí ele falou assim, não, eu vou se eu quiser e você também só vai se eu quiser. Legal, né? Ele falou assim, legal, né, você segurar eu aqui. Agora eu vou segurar você também. Eu falei, fique em paz, segura, nós troca uma ideia aqui, fica o tempo que você quiser. Só que sobe, sabe? Sobe aquele negocinho aqui, que vem lá da boca do estômago, Sobe, só que ao mesmo tempo eu falei, não. Irmão, me perdoa. Não devia ter feito isso. Você me perdoa? Vai com Deus. E aí ele fechou a janelinha lá do carro dele lá e seguiu o caminho dele. Então, a gente tem que aprender a controlar o ódio, o orgulho, a vaidade. Amém? Outro testemunho que eu tive a respeito disso, esses dias eu fui numa loja e aí deu uma confusãozinha lá, perderam as coisas minhas lá, porque teve que passar não sei na onde e perderam as coisas que nós tínhamos escolhido. Eu falei, eu não vou escolher de novo, mas tudo bem. Falei, e aí daqui a pouco apareceu a pessoa que tinha perdido com as coisas. E aí entenda o que eu vou explicar agora, tá? Aí essa pessoa, claramente ela é homossexual. É uma mulher. E aí veio na minha cabeça, porque é mais rápido do que a gente pode controlar. Veio na minha cabeça, mas tinha que ser, né? Aí Deus falou, mas na hora, na lata, assim, tá. Deus falou assim, você sabia que eu amo ela? Eita. Aí Deus falou assim, e tem mais, eu amo ela e você vai ver como que ela é maravilhosa. Como ela é especial. Eu falei, verdade? Verdade. Amém. Eu fiquei observando, ela ainda teve que atender uma outra pessoa antes de mim, eu fiquei observando e me impressionei. Como aquela moça era dedicada, prestativa, educada. Aí depois me atendeu e tal. E aí eu percebi que o nome dela era Larícia. Era um nome diferente. Aí Deus falou no meu ouvido, tá vendo? O nome dela é diferente. Não é um nome comum. E eu amo ela. Aí eu falei, amém, Senhor. Amém. Eu já entendi, perdão. E aí na hora que terminou lá, eu falei assim, agradeci ela. Falei, muito obrigado. Pelo seu atendimento, pela sua dedicação, porque não é verdade que às vezes a gente vai em alguns lugares, as pessoas estão com um bico desse tamanho, parece que acordaram com o pé esquerdo, parece que o mundo está revoltado com ela, e aquela pessoa que eu achava que era a culpada do rolo, uma pessoa dedicada, uma pessoa atenciosa, e Deus falou, olha, eu amo ela. Então, a pergunta que eu faço para você, como você está olhando para as pessoas do mundo? Como que você olha para uma pessoa quando você vê assim que ela é homossexual? Você olha com um olhar de desprezo? Você olha com um olhar de nojo? Você olha com um olhar assim de que você é superior a ela? Para nesse momento e reflita um pouco. Como Jesus olharia para ela, independente da situação que ela está? É forte, né? Não foi só essa, tá? Esse dia Deus me mostrou 5 pessoas lá, de todos os tipos que você possa imaginar de pessoa. E todas elas o Senhor falou assim, sabia que eu amo ela? E realmente cada pessoa que o Senhor falou que amava era uma pessoa diferente, especial. Deus me mostrou
uma pessoa diferente por trás daquilo que os meus olhos estavam vendo. Nossos olhos têm que parar de ser olhos preconceituosos. Nós temos que olhar as pessoas como almas, às vezes, que precisam de Deus. Às vezes elas estão numa certa situação porque elas não conhecem o Deus que eu e você conhece, amém? Então nós temos que olhar para as pessoas com amor de Cristo. O Senhor ama a todos, irmão. Ninguém é melhor do que ninguém. Amém? Eu estou quase terminando. Quinto e último ponto. Para você enxergar além do que os seus olhos podem ver, você precisa deixar de se importar quando as pessoas falam mal de você. Esse é o último ponto que o Senhor colocou para compartilhar com você. Volta um pouquinho aí no 2 Reis, você vai lá no capítulo 2 e você lê o capítulo 2 inteiro. Mas em resumo, lá no capítulo 2, a gente vai ver o quê? A gente vai ver Elias passando o bastão para Eliseu. Eliseu deixa de ser o discípulo e passa a ser o mestre. E ele vê o seu mestre indo para o céu num redemoinho de fogo. E só sobra a capa de Elias. Eliseu pega a capa, chega lá no rio Jordão e bate lá, esperando que o rio vá abrir. E o rio não abre. E aí Eliseu fala assim: onde está você, Deus de Elias? E aí ele bate de novo no rio e o rio se abre. O que eu aprendo com isso? Que talvez da primeira vez que Eliseu colocou a capa de Elias lá, ele estava pensando na força do braço dele. Mas quando ele invocou o nome do Senhor, aí sim, Deus foi lá e transferiu o poder, o mesmo poder que ele colocava sobre Elias, ele colocou sobre Eliseu. Tanto é que depois 50 profetas reconheceram que existia algo diferente em Eliseu, que o poder de Elias também estava em Eliseu. Você está vendo como que é, quando você invoca o nome de Deus? Mas tem mais, depois disso, eles precisaram que fosse purificada a água, porque a água estava causando aborto naquela região. E aí Eliseu vai lá e joga sal na água, e a água é purificada. E todo mundo fala: esse homem é poderoso, né? Aprendeu certinho com Elias. E aí o que acontece logo em seguida? Eliseu está saindo da cidade, e uns meninos zombam com Elias. Fala lá o careca lá. Cadê os careca de plantão aí? Só o Flávio levantou a mão, coitado. Olha o careca indo lá. E aí eles falam: viu? Vai embora. Não volta mais não. Aí Eliseu olha para trás e amaldiçoa aqueles meninos. 2 ursas saem do meio do mato e mata 42 dos meninos que estavam ali. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando você começa a fazer as coisas com Deus, o sobrenatural de Deus começa a agir na sua vida, você vai crescer, você vai se destacar. A mão poderosa de Deus vai agir a teu favor, mas vão levantar pessoas que vão apontar o dedo na sua cara, vão te julgar, vão te chamar de tudo quanto é tipo de coisa, vão falar mal de você. E você muitas vezes tem uma tendência a desanimar, a achar que a pessoa está certa. Lembra da dúvida? Você vai falar: mas será que ela não tem razão mesmo? Sabe, a pessoa vai falar assim: eu acho que você não toca bem. Aí você vai dar aquela balançada: nossa, mas será que eu não toco bem mesmo? E aí você vai falar: eu não vou mais tocar. Não vou mais tocar. Não, é aí que você tem que falar assim: não, quem me chamou foi Deus. Diga assim: quem me chamou foi Deus. E Ele me chamou para um propósito. Amém? Então Deus te chamou, e te chamou para um propósito. Então que ninguém coloque dúvida. Eliseu podia ter falado assim: nossa, verdade, né? Eu só sou um cara careca. Não vou fazer mais isso não. Eu vou embora e não volto mais. Não, que nada. Não amaldiçoe ninguém, tá? Ele amaldiçoou lá, mas ele era, né? É outra coisa, é profeta, naquela época é diferente. Que nós não venhamos amaldiçoar ninguém, mas Deus, eu falo assim que Deus, ele olha as situações, às vezes você vai passar por humilhação, não pensa que Deus não tá vendo, ele vai lá e anota. Ah, fez isso para o meu servo? Uma hora a conta chega, fica tranquilo, não esquenta a cabeça. Mas o importante é, você internamente, você
pegar isso para você, falar assim, não, eu não vou me balizar por aquilo que as pessoas falam mal da minha vida. Só assim você vai conseguir enxergar o que Deus tem para além, porque se cada vez que alguém falar alguma coisinha mínima de você, você desanimar, você não vai longe. E eu digo mais, para encerrar, a gente precisa aprender uma coisa muito importante, que quanto mais rápido você aprende aquilo que Deus quer te ensinar, mais rápido você sai da situação difícil. O que eu quero dizer com isso? Eu, por muitos anos, eu levei, às vezes meses, anos, para aprender, às vezes, uma lição que Deus queria me ensinar. E eu vivia aquela situação e tal, e remoendo, tal, até que eu aprendi vamos aprender mais rápido? Quando surgiu alguma situação difícil na sua vida, que você olha assim e fala assim, não, mas o que eu preciso aprender com isso? Tem algo que eu preciso aprender com isso. E aí você aprende rapidão. E aí você se livra rapidão também. Aconteceu isso comigo esses dias. Esses dias chegou aos meus ouvidos uma coisa que eu fiquei irado com aquilo. E aquilo envolvia uma coisa que era minha. E eu fiquei ali naquela luta. Era de noite quando eu tive essa informação, e eu fiquei naquela luta. Eu falei assim, não, Senhor, mas é meu. Isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. E tal, aquela coisa. E aí Deus falando assim, aí, você está perdendo seu tempo, viu? Você está perdendo seu tempo. E eu falei, eu sei que eu estou perdendo meu tempo, mas deixa eu ficar bravo também um pouquinho. Eu falei, já pedi perdão para Deus ali na mesma hora, mas fui dormir chateado. E acordei de novo, com aquilo de novo no meu coração, mas eu falo para você, eu bati recorde, em menos de 12 horas eu aprendi a lição. Eu fui cedo, fui tomar banho, falei com o Senhor, depois eu fui fazer minha devocional, e ali eu me derramei na graça do Senhor, e o Senhor já me curou. Ai, que delícia, irmão. Que maravilha. Olha, aí os passarinhos estavam cantando lá, você já acha até bonito. Ai, que gostoso. Para de ficar remoendo coisa aí. Você está perdendo seu tempo. Você está só atraindo coisa ruim para você mesmo. Para com isso. Se livra, aprende. O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Tal coisa? Beleza. Aprendi, bola para frente. É maravilhoso. A paz que entra dentro do nosso coração é algo sobrenatural, não tem explicação. Nossa, eu fiquei numa paz, e aí e entendi, falei, não é meu mais, Senhor, não é meu, é do Senhor, é de quem precisar, está aí, usa, Senhor. E aí, por fim, Deus mudou até algumas coisas lá e fez melhor ainda, né? Amém? Então, aprender rápido. Deus colocou uma dificuldade, o que eu preciso aprender rápido com isso? Hoje eu tive bastante dificuldade para estar aqui, você não pensa que não? Denise está com gripe e o Mateus teve dor de dente. Tive que duas vezes eu tive que sair do serviço para levar ele no dentista, e a última vez era 5 e alguma coisa da tarde. Aí eu falei assim, não vai dar para mim pregar. O meu humano falou isso aí, mas aquele que acredita no sobrenatural de Deus já falou assim, não, fica tranquila. Deus sabe todas as coisas. Isso aí é só um distúrbiozinho na sua vida ali, tentando te amedrontar, tentando te preocupar. Falei, não, eu vou ficar tranquilo, e deu certo. Foi lá, tratou, está tudo bem, está em casa, feliz da vida, já está até pulando. Já acabou a dor. Era só para me desestabilizar. Então, sempre quando surgir uma situação na sua vida, entenda isso, que às vezes a situação está surgindo, que é para tentar te desestabilizar. Mas você precisa enxergar além. Deus tem algo além. Então, conclusão. Nós precisamos calibrar a nossa visão. Há muito mais para vermos além do que a nossa vista natural alcança. Existe um reino grandioso e majestoso que aguarda a nossa visão alcançá-lo. Às vezes você pensa que você já viu o reino de Deus e você não viu nada. A palavra de Deus diz que ninguém viu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós aqui. E a palavra de Deus também fala que a menor coisa que existe no reino de Deus é maior do que qualquer coisa que existe no reino natural. Você já pensou nisso? Pensa na coisa mais maravilhosa que você já viu na face dessa terra. Existe a menor coisa no céu, é muito melhor do que essa coisa. Então tem muito mais. Quando alcançarmos tal visão, é impossível as nossas vidas e daqueles que nos rodeiam continuar a mesma. É impossível.
Eu duvido. Se você aprender a enxergar além do que seus olhos podem ver, enxergar de maneira sobrenatural aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, é impossível você continuar sendo a mesma pessoa. E as pessoas que estão ao teu redor também. Porque elas vão ser impactadas. A palavra de Deus diz que a gente vai ser cheio até transbordar. A palavra de Deus fala que a sombra dos apóstolos curava. Já pensou? Você está andando aqui, a pessoa pisa na sua sombra e ela é curada? Olha que maravilha, que glória! É assim que Deus quer que você seja. A palavra de Deus fala que se você tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você manda uma árvore sair dali, você plantar para lá, ela vai. Você manda um monte sair daqui e ir para colar, e ele vai. Então, quer dizer, é pouquinha coisa, irmão. Não precisa de muita fé, não. É pouquinho. É só um cisquinho de fé ali já faz um estrago tremendo. Estrago para o bem. Amém? Fica com essa palavra e aprenda a enxergar além do que os seus olhos podem ver. Amém? Pastor? Que a partir de hoje você comece a enxergar além. Qual é o seu problema? Enxergue além. Se você chegar lá na sua casa, seu marido, você que é casado, seu marido está lá no sofá, caído lá, bêbado, não olhe para ele, novamente esse bêbado caído aí no sofá. Olhe além. Veja além. Senhor, ele está aqui hoje, mas eu quero enxergar além. Um homem transformado, um homem liberto, um homem salvo, um homem regenerado, um verdadeiro marido, homem de Deus na tua presença, amém? Chega no seu trabalho amanhã, enxergue além dos problemas. Vamos falar com Deus, segura nas tuas mãos. Senhor Jesus, queremos agradecer a Ti por esta noite, por esta palavra abençoada que nós ouvimos. Que esta pessoa que ouviu esta palavra, Senhor, Teu Espírito Santo possa abrir os olhos dela, para que ela consiga enxergar além dos problemas, além das dificuldades, além das lutas, que ela consiga enxergar aquilo que o Senhor tem para ela de novo, Pai. Senhor, toca nos olhos desta pessoa que ouviu a Tua palavra, como o Senhor tocou nos olhos do moço de Eliseu, abrindo os olhos dele, para que ele conseguisse enxergar o espiritual, para que ele conseguisse enxergar, ó Deus, aquilo que iria além do que os olhos físicos humanos estavam enxergando, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o projeto, o propósito, aquilo que o Teu filho e a Tua filha está colocando diante do Senhor para esse ano de 2022, ó Deus. Dá sabedoria para que saiba, ó Deus, como lidar, como enfrentar, como resolver os problemas, como conquistar as vitórias que o Senhor tem preparado para o Teu filho e a Tua filha. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus, Te louvamos e Te adoramos nesta noite, Pai. E todos digam, coloca a mão no teu coração nesse momento, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo permaneça em cada coração, desde agora e para sempre. Todos digam